Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Deus possa invadir a sua casa, nesse local onde você está nesse momento. Que a presença do nosso Senhor possa te alcançar, não importa onde você esteja, porque o nosso Deus ele é onipresente. Ele se faz presente em todos os locais, e não importa a situação, mas sim importa a nossa adoração ao nosso Deus. Nós somos a igreja de Cristo, por isso nessa noite, dentro da sua casa, do seu lar, adore ao Senhor junto com nós. Os jovens de Apagar estarão nessa noite adorando a Deus, assim como eles sempre fazem. Estarão louvando e adorando ao nosso Senhor. Então, eu convido a todos nessa noite a adorar junto conosco, porque somente o nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Amém? Então, você que estiver aí, se você puder juntamente comigo, feche os seus olhos nessa noite. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, porque Ele é digno. Amém? Maravilhoso Deus e nosso eterno Pai, graças te dou por mais um dia de vida ao qual o Senhor nos concedeu. Graças te dou por mais um dia de oportunidade que o Senhor nos dá, de vir até a sua casa, vir te adorar e te exaltar, porque o Senhor é digno, Pai. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até esse momento em nossas vidas, mas primeiramente, Senhor, te adoramos e te exaltamos, não pelo fato do que o Senhor fez nas nossas vidas, não. Te adoramos primeiramente pelo simples fato do Senhor ser o Deus da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa visitar os lares das pessoas que aqui estão assistindo, Senhor. Que você possa invadir as casas deles, Senhor, e fazer a sua morada ali também, Pai. Pai, eu te peço que qualquer inimigo, Pai, qualquer laço do inimigo possa bater em retirada agora em nome de Jesus, Pai. Que caia por terra agora, Pai. Que todo laço de doença que esteja tentando contra a vida de cada pessoa que aqui está assistindo, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor venha fazer presente nesse culto, nessa noite. Que a Tua presença venha encher este local e que o fogo venha descer nesse local, Senhor. Porque o Senhor, Pai, é o nosso Deus. O Senhor, Pai, é aquele que nós adoramos e exaltamos, Senhor. Por isso, o Senhor é mais do que convidado a estar aqui nessa noite, Pai. Eu te peço, se faça presente nesse local nessa noite. Sem a Tua presença, esse culto não significa nada. Sem a Tua presença, isso, Pai, é apenas uma reunião qualquer. Pai, eu te peço, permaneça conosco desde o início até o findar desse culto. Que a Tua presença venha ser nítida, Senhor. E que as pessoas que estiverem assistindo possam sentir a Sua presença também. Porque eu sei que o Senhor se encontra nesse local também. Então, Senhor, eu lhe peço, venha falar com o Teu povo nessa noite. Use os seus jovens como o Senhor nunca usou antes. Venha fazer morada dentro de nós. Que a Tua presença venha encher esse local, mas que acima de tudo, a Tua presença venha encher cada jovem que aqui está nessa noite, Pai. E venha encher também todas as pessoas que estiverem assistindo. E eu te peço, Senhor, pelo nome de Jesus, permaneça conosco aqui neste local. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, os jovens de Apagar estarão entoando alguns louvores. E eu peço que todos que estiverem nos assistindo também adorem ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Senhores de Judá, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo. Você que está do outro lado, vamos dando glória com a gente. Quanto mais glória sobe, quanto mais glória desce na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor.
Pai, que hoje, Senhor, o Senhor venha fazer morada em cada coração, papai, em cada pessoa, papai, que está assistindo essa live, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és santo, Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há, eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar, eu não quero os aplausos. Eu mereço isso, eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo, eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe uma que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo, santo, santo. Senhor, derrama, Pai, toda a tua glória sobre esse lugar, papai, sobre essas casas, Senhor, que estão nos assistindo, papai. Toque em cada coração, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Adore a Deus juntamente conosco nessa noite, pois Ele se faz presente. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há, eu não quero ser adorado, não, eu nasci pra te adorar, eu não quero os aplausos, eu mereço isso, eu não quero
Aleluia. Não deixe de fixar ao nome do nosso Senhor. Continue louvando e adorando ao nosso Deus, pois Ele se faz presente. Ele é o Deus que nos escolheu para estarmos aqui nessa vida, te adorando e te exaltando. Que você venha sentir a presença de Deus em qualquer lugar onde você esteja. Que você venha sentir a presença de Deus, não importa a situação a qual você se encontra, pois o nosso Deus é o Deus da providência. Se você buscar a Deus ainda enquanto há tempo, Ele vai prover na sua vida, assim como proveu na vida de todos aqueles que Ele fez a promessa. Então não deixe de acreditar na palavra de Deus nem um segundo. Continue adorando a Deus, continue fazendo a vontade dEle, adore ao Senhor. Que você venha entender que o local onde você deveria estar era na presença do Senhor. Te procurar naquele lugar onde você me chamava de Pai. Esperei com tudo o que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Nessa noite o Pai está te chamando. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Fale com Deus, fale com Deus nessa noite. Com as suas coisas que se esqueceu de mim. Ele quer ouvir a sua voz. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Não importa a situação, o amor de Deus sempre irá vencer na vida de cada um de nós. A sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Fiquei a vida por você e eu não te quis para viver assim tão longe, meu filho. E eu inspirei o compositor, nessa canção dos olhos do
Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Que toda glória seja dada a Ti. Que o povo que está assistindo, Senhor, nessa noite, possa ser impactado com a Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha fazer morada nos corações de cada um de nós. Que a Tua presença venha ser feita, mas que acima de tudo, que a Sua vontade venha ser feita nas nossas vidas. Então adore ao Senhor nessa noite, juntamente com os Teus jovens. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
Os leões de Judá agradecem a oportunidade à igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esses louvores, eles foram entoados não para homens, mas sim para Deus. E nessa noite eu gostaria de dizer um algo para todos aqueles que estão assistindo, para todos aqueles que estão, mesmo que seja pouca sua fé, mas que aqui estão assistindo. Nessa noite eu gostaria de dizer o seguinte, que a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. E nessa noite a pergunta que eu faço para todos é essa: qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo ministerial? O que é que te impede de realizar o sonho que Deus pôs dentro do seu coração? Entregue os seus objetivos, entregue todas as suas metas no coração de Deus, para o coração de Deus. E saiba que não importa a situação em que estamos vivendo, o que importa é a nossa adoração ao nosso Deus. Não existe doença que possa cessar a adoração da igreja para o nosso Deus. Nada é impossível. Você pode, você é forte, você consegue. A esperança que nós temos dentro de nós não é uma esperança humana, é uma esperança divina que foi Deus mesmo que pôs dentro dos nossos corações. Uma esperança assim como a fé, se estiver firmada no local certo, ela é inabalável. Uma fé tão grande, mas tão poderosa, que faz com que o nosso Deus se levante do seu trono, olhe para baixo e diga: filho, não temas, pois eu sou contigo. Então nessa noite, para todos aqueles que estão assistindo, não perca a esperança, pois a esperança não é humana, a esperança é divina, porque a esperança não sai da boca de humanos, ela sai da boca de Deus, que é este livro. Persista, insista, mas acima de tudo, entregue para Deus aquilo que você mais almeja, para aquilo que você mais quer, porque tudo que estiver ligado no céu também será ligado na terra. A esperança, ela não é a última que morre, porque a esperança ela não morre, porque a nossa esperança, para aqueles que acreditam na palavra, a esperança é o próprio Deus vivo que reina e vive para todo sempre. Então, estejam cientes desta palavra, que a esperança ela não morre, ela permanece viva, porque ao terceiro dia ela ressuscitou. Amém? Então desde já, aleluia. Então desde já, eu gostaria de convidar nessa noite o obreiro Wellington. Ele estará dando uma saudação e uma palavra para o coração de cada um de vocês. Aleluia. Eu vou estar fazendo uma oração. Eu gostaria que todos agora que estão assistindo essa live pensassem em alguma pessoa que esteja precisando de oração, porque eu não posso fazer nada, mas eu conheço um Deus que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele pode. Amém? Senhor, Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Papai, nós nos colocamos agora, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Papai, a cada casa, Papai, a cada pessoa que está assistindo nesse momento, Senhor. Papai, abençoa cada um, Senhor. Entra, Papai, entra na casa, Papai, agora, Senhor. Pai, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor abençoa, Papai, que o Senhor cura, Papai, que o Senhor liberta aquela pessoa que precisa de uma libertação, Papai, que agora, Senhor, as cadeias, Papai, do inimigo caiam por terra agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai. Faça morada, Papai, nessa casa, Senhor. Entra, Papai, limpa todo o mal, Senhor, todas as coisas, Papai, que deixa, Papai,
essas pessoas aflitas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, papai, eu lhe imploro, pai, eu não posso fazer nada, papai, mas eu conheço um Deus que eu sirvo, papai, que pode mudar, papai, pode mudar a história, papai, de cada um aqui, Senhor, de cada vida que está assistindo, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, vai de encontro, papai, naqueles hospitais, Senhor, onde, papai, eu tenho amigos, eu tenho parentes, Senhor, onde as pessoas têm os entes queridos, Senhor, visita, papai, os hospitais, os leitos, papai, aquelas pessoas, Senhor, que necessita, papai, de ser curado, Senhor, o Senhor pode, papai, fazer, Senhor, fazer um milagre em cada vida, Senhor, o Senhor é o Deus, papai, que a gente serve, papai, e eu agradeço, Senhor, essa rica oportunidade, papai, do Senhor me dá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar para o Léo continuar o culto, amém? Aleluia. Agora, sem mais tardar, chegou a melhor hora da noite. Estaremos escutando a palavra do nosso Senhor. E eu quero que vocês ouçam ela, e que vocês possam sentir essa palavra, como ela falou comigo. Que ela possa falar com vocês, como ela falou comigo. Amém? Então, para aqueles que estiverem com seus exemplares da Bíblia Sagrada em mãos, gostaria que todos abrissem ela juntamente comigo, em Daniel, versículo 3, capítulo 14, que diz da seguinte maneira: falou então Nabucodonosor, ele disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som das buzinas, dos pífaros, das guitarras, das harpas, dos saltérios, das gaitas de fole e de toda sorte de música, para que vos prostrares e adorares a estátua que eu fiz. Bom é, mas, se não adorares, sereis lançado imediatamente dentro do fogo ardente. E quem é o seu Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder coisa alguma. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livra do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, aos teus deuses, não adoraremos a estátua nenhuma que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor encheu de furor e se mudou a sua aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Um pouco mais à frente, em Daniel capítulo 3, versículo 23 diz: e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? E responderam aos seus capitães ao rei: é verdade, ó rei. E respondendo, disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto homem é semelhante aos deuses. Amém e amém. A palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como todo mundo sabe, conta histórias de 3 jovens. 3 jovens que não se intimidaram naquela época. 3 jovens que encararam a soberania de um tal rei chamado Nabucodonosor. E essa história é uma história de superação, mas ao mesmo tempo é uma história real. Talvez você deve estar se perguntando: Leonardo, mas essa história é um pouco trágica também. Afinal, esses 3 jovens foram praticamente condenados à morte, foram lançados dentro de um fogo. Sim, eles foram, mas é uma história bela, porque conta a história não somente de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também conta a história da soberania do nosso Deus. Vivemos assim como foi naquele tempo, vivemos num tempo onde as pessoas estão cheias de si, se autodivindando, sentindo-se que podem fazer aquilo que quiserem, mas não podem. Nabucodonosor naquele dia achou que era um Deus,
começou a se auto-glorificar, a se dominar um Deus. Mas mal ele sabia que no meio daquele povo se levantaria 3 jovens ao qual adorassem apenas a um Deus, o nosso Deus. E Nabucodonosor, quando viu aquilo, se espantou, porque até então, desde que ele iniciou o seu reinado, ninguém havia afrontado ele. Afinal de contas, quem seria o louco de afrontar um rei que pode te matar, de te condenar a qualquer pena que existe nessa terra? Pois bem, ali estava de pé 3 jovens que não se intimidaram com a autoridade que estava presente. Afinal de contas, querendo ou não, Nabucodonosor era um rei. Mas mesmo sendo um rei, eles não se intimidaram, pois eles sabiam que eles serviam o rei dos reis. Então, Nabucodonosor, como conta a história, se encheu de furor e tentou contra a vida daqueles 3 jovens. A história conhecemos bem ela, sabemos como ela terminou. Terminou bem, terminou com o nome de Deus sendo glorificado. Mas antes disso, eu coloco um parêntese. A história não é bem aquilo que a gente imagina, não é? Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, todas as vezes que nós lemos alguma história, a gente só gosta de contar o final feliz dela. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados no fogo, mas o próprio Deus livrou eles da morte. Assim como foi com Davi. Sofreu na sua adolescência, mas se tornou rei. E lembramos só quando ele se tornou rei. José, lembramos dele como o governador. E entre outras histórias. Mas, assim como esses personagens bíblicos sofreram em suas vidas, também é a nossa. Para que uma história seja construída, primeiro precisa passar por um processo. E infelizmente esse processo é doloroso. Mas, para aqueles que estiverem com Cristo, tudo se tornará lucro. Até mesmo o sofrimento se tornará alegria uma hora ou outra. O sofrimento que passamos hoje é apenas um aprendizado e um testemunho que daremos amanhã. Leonardo, então, o que eu devo fazer? Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Encha a sua botija de óleo. Não se renda, mesmo que uma autoridade te peça para você se render. Continue de pé, demonstrando fortaleza, demonstrando força, porque você sabe que a sua força e a sua fortaleza não está findada nos homens, está findada em Deus. Não importa os tempos em qual nós estamos passando, vemos esse vírus, vemos essa doença matando milhares, mas, assim como diz a palavra do Senhor, a morte para nós que servimos a Cristo é lucro, pois quando morremos, não morremos, ressuscitamos para a glória eterna. Então fique sabendo nessa noite, não queira ser um rei, queira ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se importaram com quem estavam falando, se importaram apenas com Deus, e sim com o que Deus iria pensar deles. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para aqueles que te apontam, para aqueles que te julgam, para aqueles que acham que você não vai chegar a lugar nenhum, porque essas palavras não têm significado algum. A única palavra que reina, que tem um significado, é a palavra a qual nós seguimos, a palavra de Cristo, a palavra do nosso Deus. Até porque aprendemos que a última palavra quem dá é Deus. Sabendo então que a última palavra quem dá é Deus, por que você está tão perturbado? Por que o seu coração está tão angustiado? Por que você está cabisbaixo? Leonardo, eu estou frio, eu não consigo mais sentir a presença de Deus como eu sentia antes. Ei, escute, você não consegue sentir a presença de Deus, não porque as pessoas estão colocando impedimento na sua vida, é porque você próprio está colocando impedimento. Mesmo que você não olhe, mas saiba que Deus ainda permanece do seu lado, te incentivando, dizendo: eu creio que você vai mudar, eu creio que você vai se levantar, eu creio que você vai dar um pulo tão alto que eu irei te sustentar com a minha mão direita e te colocarei de pé. Assim como eu disse no início, a esperança ela não morre, assim como diz o ditado. A esperança não é a última que
morre, porque a esperança é o próprio Deus. A esperança, ela é aquilo também que nós não conseguimos ver. A esperança é exatamente igual à fé. Nós não a vemos, mas a sentimos. Assim como o nosso Deus falou também, que não era para nos preocupar. Assim como Cristo também disse: acalma-te, eu venci o mundo e vocês também vencerão. E vencer o mundo não é você ter uma bela casa, um belo carro, ter uma vida econômica bem estável. Não. Isso é claro. É o nosso objetivo, sim, vivermos bem. Mas o nosso grande objetivo não está na terra, está no céu. Então, para os jovens que me escutam também nessa noite, sejam como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não importa a sua situação, não importa a maneira que você está, não importa se você diga: eu não sou digno de sentir a presença de Deus. Você é digno. Você é tanto, eu sou tanto filho de Deus quanto você. Você é capaz de fazer grandes coisas, você é capaz de fazer grandes milagres, como Cristo disse. Você é capaz de mudar a sua família, você é capaz de se mudar. Basta você se levantar, se colocar de pé, tomar uma atitude diferente daquilo que você nunca tomou. Colocar algo dentro do seu coração capaz de mover montanhas, sim. Não espere nada pequeno de um Deus tão grande. Se coloque de pé. Faça da vontade de Deus a sua vontade. E você verá que a vontade de Deus era muito maior daquilo que você sonhava ou esperava ter um dia. Porque tudo que nós queremos é sentir a presença de Deus. Mas tudo que nós queremos também, além de sentir a presença de Deus, é estar com Ele na glória. As dificuldades virão, as crises virão, mas a igreja de Cristo permanecerá de pé. Mas somente para aqueles que creem na palavra do Senhor. E para aqueles que não creem, eu digo apenas o seguinte: a palavra do meu Deus um dia vai te encontrar. Ele vai amolecer esse coração duro. Imagine você agora, dentro da sua casa, ouvindo essa ministração. E quando eu digo que essa palavra vai amolecer o coração de alguém, imagine alguém. Imagine um parente seu, um amigo, algum familiar, alguém que necessite de uma transformação da parte de Deus. Eu queria tanto ver aquela pessoa transformada na presença de Deus. Eu queria tanto um livramento na vida de uma pessoa que eu amo. Poxa, eu queria tanto que essa pessoa parasse de beber, parasse de fumar, parasse de usar drogas, parasse de fazer coisas erradas. Eu queria tanto uma mudança. Mas sabe o que Deus diz nessa noite? Acalma o teu coração, pois a mudança quem faz não é o homem, a mudança quem faz sou eu. E digo mais, a mudança além de Deus fazer, Deus Ele é a própria mudança. Porque Deus Ele não tem poder, Ele é o próprio poder. Então quando a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece, é isso. Deus fortalece tanto aqueles que estão na presença quanto aqueles que estão fora. Como assim, Leonardo? Ele fortalece aqueles que estão fora. Deus vai amolecendo o coração daquela pessoa, vai dando força para ele continuar. E pode ter certeza absoluta que todo mal que você está vivendo hoje se transformará num testemunho de amanhã. Não existe vitória sem testemunho. Você precisa passar por isso para testemunhar daqui um dia, porque o seu testemunho transformará a vida de milhares de pessoas. O seu testemunho servirá de exemplo para aqueles que têm a necessidade de ouvir uma palavra do Senhor. Então faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Permaneça de pé, independente da situação, independente das circunstâncias que você vive. Se você é o único da sua casa que adora a Deus, continue adorando a Deus e a servir a Ele.
porque um dia ou outro você vai colher os frutos que você está plantando. Você vai almejar um algo grande e Deus vai te dar um algo grandioso. Porque Deus, além de ser o nosso Deus, Ele também é o nosso Pai. E nenhum pai quer ver o seu filho chorando cabisbaixo. Não. Todo pai quer ver o seu filho alegre, esfuziante. Todo pai quer ver os seus filhos com os seus sonhos realizados. E é isso que Deus quer essa noite. Ele quer que você primeiramente tome uma postura diferente. Ele já está agindo, mas Ele quer que você se entregue a Ele, para que assim você consiga sentir a presença mais ainda dEle. Deus, Ele se faz presente em todos os lugares. E pode ter certeza, você não está vendo, mas Ele está aí com você nessa noite. Sinta o abraço de Deus te acalentando nessa noite. Sinta o abraço de Cristo chegando até você nessa noite. Ouça Ele sussurrar no seu ouvido dizendo: se acalma, a esperança sou eu, a esperança não morreu, eu ressuscitei ao terceiro dia, não precisa se preocupar. Senhor, eu estou vivendo em tempos de crise, não tem mais nada dentro do meu lar, fica tranquilo. Se eu faço morada dentro da sua casa, então pode ter certeza que as demais coisas eu irei acrescentar. Mas antes disso, buscai ao Senhor. Buscai enquanto ainda há tempo. Buscai ainda enquanto há fôlego de vida. Buscai, apenas buscai. Buscai sem pedir nada em troca, primeiramente. Apenas busque, adore, faça com que a presença de Deus chegue nesse local. Não fique de boca fechada, apenas adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus, Ele se faz presente em todos os lugares. Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é o único Rei que sustenta esse mundo. Porque assim como diz a palavra dele, todos os oceanos estão na palma da mão dele. Nada foge do controle dele. Muito menos a sua vida foge do controle dele. Então nessa noite a mensagem é essa: seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Permaneça de pé. Não deixe que nada te abale, porque a sua estrutura está firmada em Cristo. As suas dores, as suas lutas já foram levadas naquela cruz. Tudo que você necessita já foi conquistado quando Cristo morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Permaneça de pé. Sabe, tem gente olhando você permanecer de pé. Saiba que existem vidas que dependem de você. Vidas que estão olhando você e dizendo assim: eu só não desanimei ainda porque eu vejo que aquele irmão ainda permanece de pé. Eu ainda não desanimei porque eu vi aquele irmão, eu sei da história dele, nossa, mas olha ele lá na igreja, ele está pulando, ele está adorando, é como se nada tivesse acontecendo. Sua vida tem que ser um exemplo para os outros também. O agir de Deus, ele é maravilhoso sim, Ele vai usar vocês sim. Então mesmo que tudo falte, continue pulando na presença do Senhor. Continue dando saltos de vitórias na presença do Senhor. Continue buscando a Ele, porque saiba que o seu testemunho vai servir de exemplo para muitas pessoas. Se você chora hoje, se prepara, porque o tempo de cantar chegou. O tempo da tua vitória está chegando. Basta você crer nisso, receber a palavra de Deus e automaticamente receber a vitória que espera na tua vida. Amém? Então nessa noite, gostaria que todos vocês louvassem juntamente comigo, e que esse fogo que está dentro de você
o fogo do Espírito Santo, não deixe que esse fogo apague nunca. Deixa essa chama não somente brotar dentro de você, mas deixe que essa chama pegue fogo a cada dia que passa. Nada é mais lindo do que sentir a presença do Senhor. Nada é mais lindo do que sentir o fogo do Espírito Santo. Isso é lindo. Lindo é você permanecer em pé, sentindo a presença de Deus ainda. Então, não deixe que o fogo do Espírito Santo se apague nunca na sua vida. Não importa a sua situação, não importa a maneira que você esteja, deixe apenas o fogo queimar dentro de você. Deixe apenas queimar, queimar e queimar. Porque aquele que habita dentro de mim também habita dentro de você. Então adoremos ao Senhor num hino bem conhecido por todos. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Assim como esse louvor diz, deixa queimar. Eu imagino que essa foi a sensação de Sadraque, Mesaque e Abednego naquele local. Talvez eles estivessem pensando: chegou o meu último dia de vida, mas eu ainda creio que a chama que habita dentro de mim é muito mais quente do que essas 7 vezes mais quentes que o rei Nabucodonosor deixou. Aleluia. Deixa apenas que esse fogo chegue dentro de você. Não existe problemas maiores do que o nosso Deus. Gastarei minha vida aos teus pés. Gaste a sua vida nos pés da cruz. Faça como esse louvor está dizendo: não pare. Permaneça na presença de Deus. Deus nunca te abandonou. Ele sempre esteve com você nos seus piores momentos. Ele sempre esteve com você mesmo que você não visse a presença dele. Ele sempre esteve lá colhendo as suas lágrimas. Ele sempre esteve lá nos momentos mais difíceis da sua vida. Então deixa apenas queimar dentro de você. Deixa que a presença de Deus impacte a sua vida, pois essa presença que está dentro de você também vai impactar a sua família. A mudança vai chegar no seu lar, a mudança vai restaurar tudo aquilo que estava caído. Eu profetizo em nome de Jesus que qualquer laço do inimigo, qualquer seta do inimigo, qualquer demônio que esteja dentro do seu lar, ele vai ter que bater em retirada agora em nome de Jesus. Pois o fogo que está habitando dentro do seu peito é maior que qualquer demônio, é maior que qualquer laço do inimigo. Ele só não é maior do que o seu Deus. Apenas sinta a presença de Deus. Deixa queimar. Sinta a presença dele. Apenas deixe queimar. Se você não sentir a presença de Deus, comece a receber a restauração do Espírito Santo. Comece a pegar coisas que te levem a Deus. Exclui aquilo que não te leva mais à presença de Deus. Sinta apenas a presença dele. Foque o seu pensamento em Cristo. Busque tanto para você quanto para as pessoas que necessitam da sua oração. A sua vida é um espelho. A sua vida é um espelho para aqueles que estão necessitados de sentir a presença de Deus. As mesmas pessoas que olharam para você dizendo: você não tem mais jeito, você vai cair, você já é um perdido na vida. Serão as mesmas pessoas que Deus vai colocar na sua mesa e vai olhar para você e dizer: eu estava enganado sobre você. Hoje eu consigo sentir o fogo que habita dentro de você. Hoje eu consigo sentir a presença que você sente. E eu percebo hoje que eu estava errado. Eu percebo hoje que Deus te levantou. Eu percebo hoje que Deus operou na sua vida. E graças à sua mudança, eu também estou aceitando a Cristo. Apenas deixe queimar. Faça como esse louvor está dizendo: deixa queimar.
Que esse fogo se apague dentro do seu peito. Eu sei, os tempos são difíceis, mas nada consegue superar a presença do nosso Deus. Nada consegue superar o amor que Deus tem por nós. Apenas deixe queimar. Não existem mais razões para choro. Não existem mais razões para lamentar. Existem apenas razões para adorar a nosso Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Mantemos o seu coração, porque quando Cristo veio a essa terra, ele deixou bem claro: eu venci esse mundo, e vocês também vencerão ele. Vocês vencerão ele não porque vocês estão lutando contra ele. Vocês vencerão ele porque eu estarei pelejando por vocês. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Então você não precisa mais ter razão para chorar. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus é maravilhosa. Ela consegue preencher buracos que a gente achava que eram buracos inalcançáveis. Não existe impossível para Deus, porque tudo para Deus é possível. A tua presença é uma dádiva dentro de nós. Aleluia. Apenas deixe queimar. Deixa queimar, não importa a situação. Não importa mais nada. Apenas deixe que o fogo do Espírito Santo permaneça queimando. Apenas deixe que o fogo do Espírito Santo brote na sua vida. Louve a Deus com tudo que você tem. Que Deus pelejará por você nessa noite. Permaneça fiel na palavra de Deus. E Ele permanecerá fiel com você. Apenas deixe queimar. Apenas deixe queimar. Comece a fazer algo que você nunca fez antes. Comece a fazer coisas que você nunca fez para Deus. Deus, eu quero mudar. Eu quero sentir mais a sua presença. Então comece a pular na presença de Deus. Faça aquilo que você nunca fez antes, mas faça. Faça tudo aquilo que você nunca teve coragem de fazer na presença de Deus. Não importa que os outros estarão olhando para você, não importa a maneira que você vai adorar ao seu Deus. Apenas adore a Ele. Faça coisas que você nunca fez para buscar a presença de Deus, mas busque. E você sentirá a presença de Deus como você nunca sentiu antes. Amém? E amém. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram assistindo essa live dos jovens. Gostaria de agradecer por ter dado essa oportunidade aos jovens estar fazendo algo diferente para todos. Foi maravilhoso sentir a presença de Deus nesse local. Foi maravilhoso fazer isso, não somente para vocês, mas para Deus em primeiro lugar. E eu profetizo também que a sua vida vai mudar, que estes jovens vão crescer e que tem coisa boa chegando por aí. Não olhe para isso tudo que nós estamos vivendo hoje em dia. Olhe para o futuro. Olhe lá na frente e veja aquilo que Deus preparou para você. As promessas que Deus fez na sua vida ainda não se acabaram. Elas permanecem de pé. Amém? Então desde já eu estarei dando os recados e encerramos o culto dessa noite dos jovens. Amanhã, domingo, terá transmissão ao vivo também aqui na Igreja Resplendor de Cristo. Culto com a família. Estarão presentes todos os obreiros da casa do Senhor, assim também como o pastor Pio, a pastora Tati, o pastor João, o
pastor Augusto e a pastora Léa. E todos os demais obreiros estarão presentes também, convocados a estarem na casa do Senhor. Então não perca amanhã. Deus ainda tem mais para falar com você. Ele falou hoje aqui, mas amanhã também Ele irá falar com vocês. Então, apenas ouçam a palavra de Deus, orem, busquem a Ele. E acima de tudo, continue glorificando a Ele, independente dos seus problemas. Então nessa noite, feche seus olhos. Eu estarei orando por cada um de vocês que aí estão. Amém? Maravilhoso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade ao qual o Senhor nos deu de estar dentro da sua casa, vindo fazer o seu querer e a sua vontade. Muito obrigado por essa oportunidade ao qual o Senhor nos deu de estar vindo aqui te adorar e te exaltar. Que a sua palavra ainda permaneça viva, que a sua palavra ainda continue sendo ministrada por esse mundo, que a tua palavra nunca venha se cessar. Pai, eu te peço que o Senhor vá de encontro com cada pessoa que está aqui nessa noite e com cada pessoa que está assistindo a gente. Eu lhe peço, Senhor, faça morada na vida deles, continue abençoando e protegendo de todo mal, de toda seta do inimigo e laço do inimigo, Pai. Assim como foi dito, que venha cair por terra em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, venha permanecer conosco, não só hoje, mas para todo sempre, Senhor. Eu lhe peço, permaneça conosco. Amém. Nesse momento, se você estiver aí, levante as suas mãos para o céu. Que a graça e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo o sempre. E todo mundo que está aí, diga amém. Está encerrado o culto e a live dos jovens.